E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse episódio do Blue Fire Podcast, nós vamos falar sobre algo muito marcante e importante na nossa história como casal e, consequentemente, na concepção desse trabalho. Afinal, esse assunto ele está diretamente ligado ao nome que nós demos a esse projeto. E como você provavelmente leu o título do episódio no aplicativo, então a gente já pode ir direto ao ponto. Eu não sei se você já parou para refletir sobre o fogo, independentemente da cor. Eu acho o fogo um dos elementos mais belos da natureza, algo que seduz, assim, algo que chama muito a atenção. É o fato dele, tecnicamente, ele não ter uma forma específica. Ele não tem, diria assim, uma matéria que você consegue moldar, como acontece às vezes com uma argila, com algum tipo de material assim nesse sentido. Você não consegue controlar o formato que ele tem, você não consegue controlar o fogo, você controla o combustível, né? Então, o tipo de combustível, o volume, mas o fogo em si você não tem esse controle, ele é livre, né? Ele não possui nem mesmo uma cor em si mesmo, tipo, basicamente ele é calor e luz, né? E a sua expressão física ela está condicionada, tipo, ao combustível e ao comburente, né? Aquilo que vai fornecer aí essa energia de combustão que vai originar a cor e a luz, né? E quanto mais luz, mais quente, quanto mais quente, ao contrário do que a gente pensa, quanto mais quente, ao invés de ficar mais alaranjado, mais avermelhado, quanto mais quente, mais azul. E é nessa hora que o nome, né, de tudo começa a fazer sentido, mas vamos ao foco. Para haver fogo, a gente tem que ter ideia que tem que ter uma combustão, né? E, claro, para ter uma combustão, você precisa ter um combustível. E aqui eu quero destacar um ponto importante para nossa compreensão, que está ligado à diferença, né, das cores do fogo. Mas para isso a gente precisa entender como que é, né, a reação de combustão que origina o fogo, quais são minimamente as substâncias, o que está envolvido no processo e até o que determina a sua apresentação visual. E aí, por via de regra, uma reação de combustão, ela acontece quando um combustível é consumido por um comburente, grava aí essa palavra comburente, gerando energia térmica, calor, e luz, né? Nesse sentido, nós temos dois tipos de combustão, a completa e a incompleta. Quando há oxigênio suficiente, quando tem em abundância, né, para consumir o combustível, a reação ela vai ser completa. E aí ela produz, né, como reação ou subproduto, gás carbônico e água. E ao contrário, quando a combustão ela é parcial, incompleta, ela gera monóxido de carbono e água, né, tipo o carbono e água. É isso que explica a formação, por exemplo, da fuligem pela chama da vela, que é o carbono tido como produto da combustão incompleta da parafina. E isso a gente pode aplicar em diferentes situações, mas em ambos os casos, o comburente é o oxigênio do ar. Então, os combustíveis eles são diferentes, eles demandam uma quantidade diferente de oxigênio para sua combustão. As incompletas, as combustões incompletas produzem menor energia, o que explica a diferença entre cor das chamas, pois a chama amarela ela caracteriza uma condução incompleta de menor energia, já a chama azul ela caracteriza uma combustão completa com maior energia, mais luz, mais calor. Mas agora eu preciso que, tendo isso claro assim, né, tipo, pelo menos de forma superficial, mas dá para a gente entender o conceito, a gente vai sair um pouco desse ambiente científico, né, dessa visão aí de observação natural e vamos olhar para esse contexto espiritualmente, né, usando como comparação a questão dos combustíveis para os fogo, né? Então a gente tem dois grandes grupos de combustível, a gente tem o sólido e a gente tem tipo o gasoso, né? A gente poderia ter também o líquido, por exemplo, como acontece com petróleo, tipo óleo, essas coisas. Mas eu vou trabalhar agora nesse momento dois específicos que seria tipo, embora o líquido na sua forma, eu vou chamar do seguinte aqui, sólido no sentido de materialização e gasoso no sentido de algo que é imaterial, que não é visto, né? Então, o combustível sólido, ele é um material visível, e aí ele pode ser sólido no sentido de dureza, mas ele pode ser sólido no sentido de toque, que seria, por exemplo, o petróleo, né? Então, espiritualmente falando, a gente está dizendo de ações exteriores, ações que acontecem de forma visível para que todo mundo ao nosso redor consiga visualizar aquilo acontecendo e essas ações, atitudes,
elas podem ser caracterizadas como esse combustível sólido, material. E aí eu tenho o combustível gasoso, que é aquele que ninguém vê. Né? Ele tá lá, mas tipo, ninguém vê. Um exemplo é o bujão de gás, né? O botijão de gás que a gente tem nas casas, o gás encanado, mas repara que o gás ele tá lá, mas você não vê. E por isso que muitas vezes acaba tendo os acidentes, porque o gás fica aberto ou ele vaza, e aí por vazar e ninguém vê, de repente, quando tem um contato ali com uma chama de fogo, aí o comburente, que é o oxigênio, está presente no ar, tipo, vai lá e explode tudo. Mas o fato é, o combustível gasoso, ele é aquele que ninguém vê. Ele está lá, mas quando está em reação com o agente comburente, nós podemos de alguma forma ter consciência da sua presença pela luz e pelo calor que ele proporciona. Então, o gás ele está lá e quando ocorre a reação de combustão, por algum motivo você acaba tendo consciência dele. Mas o que seria, espiritualmente falando, né, na nossa visão espiritual, esse comburente? O comburente seria a presença de Deus, é o oxigênio do fogo espiritual. Então, sem a presença dele não tem fogo, né? Como o apóstolo Paulo ele descreve em 1 Coríntios 13, né? Sem amor, né? O amor não tem valor, né? Então, essas reações que acontecem na presença de Deus, além de calor e luz, elas podem produzir subprodutos, né? No caso do fogo natural, a gente falou de carbono, água e tudo mais, mas no nosso caso, seria, por exemplo, tipo o odor. E um exemplo que eu acho irado é quando Maria ela quebra o vaso de alabastro aos pés, né, de Jesus. Então, tipo, o subproduto daquele ato concreto de amor, né, de fogo, de paixão pelo Senhor, subproduto é a fragrância que acaba tomando conta ali do espaço, né? E um outro exemplo que também é bem relevante é né, quando a gente está quebrantado. Um legal é tipo o apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele nega Jesus e após o canto do galo, tipo, ele tem o seu coração queimando em arrependimento. E aí o subproduto desse amor, desse queimar, é as suas lágrimas de amargura, né? Porque ele fala, cara, eu neguei o meu Senhor. Agora, num outro ponto, eu tenho a combustão gasosa. E a combustão gasosa, ela é o tipo de combustão que nos interessa aqui porque ela não deixa rastros, né? Tipo, não sobra nada, tipo, às vezes ninguém nem sabe que ali havia combustível, simplesmente só vê quando explode, quando tem luz, quando tem calor, mas não sabe muito bem veio e tipo, e por que aquilo aconteceu. E é exatamente nesse ponto que a gente chega na natureza do fogo azul, né? O título dessa mensagem. Ele é fruto de um combustível que muitas vezes as pessoas não verão. Eles podem ver a luz, eles vão poder sentir o calor, mas eles não vão conseguir distinguir a sua origem. E por isso ele pode passar despercebido no nosso dia a dia. Porém, ele é muito valioso para o nosso crescimento espiritual. E para esclarecer isso, eu queria compartilhar com você 3 textos que vão nos ajudar nessa meditação. O primeiro dele está lá em Salmos, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Reparem que o salmista, ele fala de duas condições. Ele fala de subir e de permanecer. Então nós temos dois contextos, tipo assim, cara, um primeiro é um contexto, tipo, com começo, meio e fim programado. Então, tipo, cara, eu saí do ponto A e vou até o ponto B, isso tem uma distância, isso tem um tempo, e eu tenho depois o permanecer. Então, tipo, ele pergunta quem vai subir, mas mais do que isso, quem vai permanecer? E aí ele fala a condição desse cara. Tipo assim, é o cara que tem o coração puro, é o cara que não entrega a sua alma à falsidade. Então, muitas vezes, nós promovemos eventos, né? E eu não estou falando de evento físico, mas estou falando de situações programadas, com começo, meio e fim. Né? Então, são situações, são momentos que nos permitem subir o monte. Né? Então, são jejuns, propósitos de oração, são períodos que você abre tipo de renúncia de algum entretenimento, de alguma coisa, que você se consagra mais. E geralmente esses elementos, eles te levam até o topo do monte, né? Eles te aproximam mais, né, do lugar onde o Senhor está. Né? Ele te leva para um lugar mais profundo, para um lugar mais alto, mas o fato é que ele faz você subir. E aí, tipo assim, você sobe. O grande problema é que a gente sobe e geralmente a gente não fica lá, a gente desce, né? A gente volta.
tipo, por rotina, por dificuldade, por fraqueza, seja lá qual for o motivo, mas o fato é, nós temos que ter o esforço de subir, mas também nós temos o esforço de permanecer. E o esforço de permanecer, ele é um pouco diferente do esforço de subir. Porque o esforço de subir, envolvia uma renúncia, ele envolvia, tipo, uma série de atitudes que são concretas que as pessoas, que o ambiente exterior consegue ver. Agora, o esforço de permanecer, geralmente ele está falando para dentro da gente. E aí isso nos conecta com o próximo texto que está em Isaías 33, no versículo 14 até o 17, que diz assim: Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Pega aí, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará, ele permanecerá nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhes será dado e as águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até o longe. Então aqui, o profeta Isaías, ele descreve de forma mais detalhada algumas características daquele que permanece no topo do monte, em meio ao fogo devorador. É como se fosse um complemento do texto do salmista. Ele fala assim, cara, tipo, o salmista ele trouxe uma condição, o profeta ele vem e fala, cara, tipo, é isso aqui, ó. Ó, para você subiu, cara, legal. Subir é um desafio considerável, mas mais do que subir, porque subir é uma condição temporal. O problema, tipo assim, o maior desafio nosso não é só subir, é permanecer. O que aponta para o nosso último texto, que diz assim, Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres e desabrigados, e se os vires nu, o cubras e não escondas o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Repara que o profeta Isaías aqui, ele está trazendo uma série de atitudes, e são atitudes boas, tá? São atos de bondade, são atos concretos. Então ele fala de você alimentar o pobre, ele fala de você abrigar aquele que não tem onde dormir, vestir aquele que está nu, mas ele condiciona essas atitudes, ele traz uma visão de que esses atos eles estão ligados à luz da manhã. A luz da manhã é uma luz diferente, é o nascer do sol. Geralmente ele é mais amarelo, porque ele está lutando ali com a escuridão da noite. São ações que produzem brilho, mas é um brilho não tão intenso ainda. É o começo do dia. A luz da alva é o começo do dia, é uma luz que está em crescimento. E aqui tem um segredo. Muitas vezes a gente mede o nosso crescimento espiritual e até mesmo das outras pessoas por esse ponto, colocando os atos de bondade como se fosse o ápice da ação cristã. Porém, a mensagem do Senhor, ela continua no 9 e ela fala assim: você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Ó, repete aí, cara. A sua noite, a parte mais escura de você, será como o meio-dia. Ele traz aqui, ó, eliminar o julgo, a acusação, a falsidade. Eliminar é arrancar de dentro. Nos conecta lá com o salmista, é tirar essas coisas do nosso coração. Ele está falando assim, cara, tira esse contexto de ficar acusando as pessoas, tira esse contexto de ficar tratando as pessoas com falsidade, tira esse peso religioso que você colocou sobre os outros, porque isso está ligado com a purificação do coração. É quando a sua luta ela já não é mais exterior, não é uma luta para você fazer coisas que as pessoas veem. Você não está muito mais preocupado com o julgamento de como as pessoas vão lidar com as situações ou não. Tipo, não é isso. A sua luta, ela tá dentro, cara. Tá ligado
aquilo que o Senhor vê. Você não luta mais para assistir ou não um filme pornográfico ou deixar de lado de usar uma droga, seja lá qual for. Tipo assim, a sua batalha é para ter o coração de Jesus. É para tipo ser aquele que se esforça não mais para não julgar as pessoas, mas para salvar as pessoas. É ser verdadeiro no falar, é deixar de querer agradar as pessoas para ser aceito, ou querer impor a sua realidade achando que você está certo, mas falar a verdade para edificação, para encorajamento, para exortação, visando o amor, né? Esse lugar de eliminação, ele fala de purificação de coração. E aí ele continua, né? Ele fala sobre renúncia própria. Ele não tá falando, tipo, cara, de sobejar. Ele não tá falando assim, tipo assim, cara, tipo, se você de alguma maneira ganhar muito dinheiro, então, tipo assim, mano, você ganha 50 mil reais por mês, e aí você vive com 20, vive com 30 e oferta 20 mil reais, e você beneficia os famintos. Não, ele tá falando assim, cara, se você renunciar do seu, cara. Ele tá falando de, cara, se o corte for seu, e esse lugar do corte pessoal é só você e o Senhor que sabe. Sabe, você é um tipo de renúncia que não está ligado, que as pessoas elas não sabem que você fez. Muitas vezes você vai renunciar a coisas que são próprias suas, coisas que fazem parte do seu sistema de valor no sentido positivo, né? Tipo, que não seja pecado. E essa renúncia só você sabe o quanto é valorosa para você. Mas é o Senhor que está vendo você fazer aquela renúncia própria para beneficiar o faminto. E aqui, quando eu falo de faminto, né, e eu creio que a palavra ela trate isso também, ela está falando não só o faminto de comida, mas ela está falando do aflito de alma, do faminto de alma, né? Porque depois ele coloca satisfazer o anseio dos aflitos. Então, existe um tipo de renúncia própria que faz com que as pessoas sejam saciadas em diferentes aspectos, e essa renúncia só você sabe o valor dela. E é nessa hora que você consegue quebrar o seu vaso interiormente, onde o gás que está dentro de você, em contato com a presença de Deus, o oxigênio da nossa combustão, é que essa luz brilha. É o sol do meio-dia brilhando em meio às trevas. A parte mais tenebrosa do seu coração vai brilhar como o sol ao meio-dia. É o fogo literalmente azul, cara. Tipo assim, é quase branco de tão brilhante que ele é. E esse brilho alto, ele queima tudo, cara, por dentro e por fora. E muitas vezes ninguém de fora vai conseguir entender. As pessoas não sabem o que está acontecendo dentro de você, mas ele sabe. Você habita no meio do fogo devorador, porque na verdade o fogo habita em você. Já não é mais uma condição separada, você e eles se tornaram um. E isso, meu irmão, é o reino. É Cristo em nós, a esperança da glória. É dentro de nós. É quando a gente consegue gerar combustível dentro dos nossos corações. É um combustível que o exterior não consegue ver, mas ele vê. E aí ele é responsável por fazer brilhar a luz. Esse é a natureza desse fogo que brilha, desse fogo que consome, desse fogo que gera calor, desse fogo que gera luz, que gera intensidade. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar. E é por isso que nós somos apaixonados por essa revelação, porque ela não fala apenas daquilo que as pessoas veem, mas ela fala do sacerdócio, ela fala do lugar de intimidade que só você e o Senhor pode construir. E é isso que nós queríamos deixar como meditação, como reflexão nesse episódio. Que Deus abençoe vocês e segue a gente aí para você não perder os próximos episódios. Tchau.